O acesso de pessoas à educação superior é cada vez maior em nosso país e as expectativas de qualquer universitário estão para além da graduação. É nesse contexto onde estudantes procuram mais e mais por oportunidades de aprimoramento em diferentes áreas que os programas de pós-graduação vêm evoluindo no Brasil. Nos últimos 10 anos, a quantidade de cursos de mestrado e doutorado aumentou significativamente no país. Mas é importante saber que o desenvolvimento desses programas depende muito da avaliação sobre a qualidade dos cursos. Isso serve, entre outras coisas, como parâmetro para a distribuição de investimentos e bolsas por parte das instituições que incentivam a pesquisa no Brasil. Para entender um pouco sobre esse assunto, hoje recebemos os membros da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, a ANPED. Para conversar com a gente sobre isso hoje, trazemos a vice-coordenadora do FORPRED, doutora em Educação e coordenadora da pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Maria de Fátima Gomes. O diretor financeiro da ANPED, doutor pela USP e coordenador da pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, Mário Azevedo. E o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do FORPRED, José Gondra. O Ângulos e Ideias já está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, como eu já falei antes, o desenvolvimento dos programas de pós-graduação está diretamente ligado a uma avaliação qualitativa que no Brasil é feita de 4 em 4 anos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Mas alguns pontos que apresentam como desafios devem ser destacados para a gente começar a discussão sobre o assunto, como, por exemplo, a distribuição desproporcional de vagas no território nacional. A que vocês atribuem esse fato que muitas vezes levam estudantes a buscarem essas vagas em outros lugares, em outros estados, que não o seu próprio estado? Muito bem. Eu acho que a gente poderia começar a perceber que, certamente, houve uma concentração das universidades, as primeiras ou as universidades consolidadas, no estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo e Minas Gerais. Então, normalmente, da graduação para a pós-graduação seria como uma consequência. Então, nesse sentido, da graduação foi se formando a pós-graduação mais na região sudeste, na região sul, e nós devemos aí retomar, digamos assim, um incentivo para que o Nordeste, a região Norte, o Centro-Oeste possa também ter uma proporção mais equilibrada, digamos, na oferta de mestrados e doutorados no país. Todos sabemos que, em grande medida, a pesquisa, o novo conhecimento, tem sido produzido nos programas de pós-graduação. Se fosse fazer alguma proporção, pelo menos 90% do novo conhecimento tem acontecido nas universidades e nos programas de pós-graduação, por intermédio de seus pesquisadores, sejam os professores, sejam esses pesquisadores no nível de mestres e doutores. Então, nesse sentido, será muito importante para o país, para a sua integração, para a sua coesão social, que essa distribuição seja mais equitativa, que tenha uma proporcionalidade, de maneira a levar o desenvolvimento, a ter o desenvolvimento compartilhado em todo o Brasil. Eu queria acrescentar ao que o professor Mário se referiu, tomando o último censo que a gente tem agora do Sistema Nacional de Pós-Graduação, né? Primeiro, como que ele está organizado nacionalmente, né? Ele hoje, nacionalmente, está organizado em torno de 49 grandes áreas de avaliação. E isso envolve 4.175 programas de pós-graduação. E como o professor Mário se referiu, esta concentração de programas se dá na região sudeste, que é a que tem maior número de programas, seguida da região sul, depois da região nordeste, centro-oeste e norte. Mas acho que é interessante também chamar a atenção que nesta distribuição dentro das regiões há desigualdades, né? Há estados
que a concentração se dá em torno de algumas cidades e há as zonas ainda cegas, zonas descobertas, onde ainda não se oferece curso de pós-graduação, o que faz com que os estudantes que demandam essa formação continuada, a formação em nível pós-graduado, se desloquem para esses centros onde há a oferta da pós-graduação. Portanto, essa ideia de um mapa da desigualdade na oferta de matrícula, ela existe nacionalmente, né? Concentrada, mas ela também existe dentro das regiões. Então, talvez pudesse a gente trabalhar com essas duas escalas de observação para observar essa desigualdade do plano nacional e também, né, essas diferenciações que ocorrem dentro de algumas regiões e no interior de alguns estados, né? Por exemplo, para falando da experiência do Rio de Janeiro, né? Nós temos uma grande concentração na chamada cidade do Rio de Janeiro, na capital, né? Mas e a Baixada Fluminense? E o norte do estado? E o sul do estado, né? Essas são áreas do estado do Rio de Janeiro onde há pouquíssimos programas de pós-graduação. Portanto, dentro do estado do Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, né? Nós conseguimos identificar regiões onde não há cobertura suficiente de serviços de pós-graduação, né, para atender a população que deseja, né, prosseguir seus estudos em nível de pós-graduação. Agora, Gondra, eu acho que nos últimos anos essa concentração ela começou a ser, vamos dizer, descentrada, né? Porque por exemplo, em Minas Gerais, a concentração era mesmo na capital, em Belo Horizonte. Hoje nós temos muitos institutos federais, nós temos universidades no interior de Minas Gerais que os governos vamos dizer assim, do Lula, principalmente, né, que, de fato, incentivou, criou novas universidades, criou novos institutos, né? Então, houve um movimento de começar a se fazer essa descentralização, mas concordo plenamente que precisa de ser muito incentivado e, de fato, muito... né? Isso que a professora Maria de Fátima fez referência, de fato, procede. Quando a gente observa as taxas de crescimento da pós-graduação hoje, elas são maiores na região Nordeste, na região Norte e na região Centro-Oeste, que acho que é um indicador importante dessas políticas de combate às desigualdades, mas elas ainda não foram suficientes para a gente ter, né, uma situação de distribuição de matrículas mais equilibrada entre, né, os estados da federação e no interior de algumas regiões dos estados, né? Alguns programas atrás a gente falou sobre a educação à distância. Essa modalidade, ela ajuda, ela contribui para esse acesso ser mais fácil ou não? Se me permite, né, são duas coisas assim, diferentes, né? Eu creio que a educação à distância, especialmente nos últimos anos com a Universidade Aberta do Brasil, ela contribuiu para a interiorização, para a descentralização, para o acesso à educação superior em regiões mais distanciadas de onde estavam as universidades, instituições de educação superior nas capitais e nas grandes cidades. Então, ela auxilia, ajuda no processo, digamos, de aumento da oferta de vagas. Hoje, para se ter uma ideia, mais de 20% das vagas das universidades ou do nível de educação superior, hoje a oferta é feita já em educação à distância. A pós-graduação, ela precisa, essa é a legislação até o momento, né, precisa que o desenvolvimento, né, seja feito presencialmente. Ou seja, cumpre-se créditos presencialmente, a orientação acontece presencialmente, certamente com o apoio das tecnologias. Quando você está o aluno vai fazer o trabalho de campo, ou o estudante, o mestrando vai para o seu trabalho de campo, o doutorando, o contato, logicamente, pode se dar por Skype, por vias virtuais. Entretanto, os programas de pós-graduação em educação e, de maneira geral, em todas as grandes áreas, né, das ciências, precisa que tenha feito, vamos dizer, formalmente, um trabalho de estudos de maneira presencial, né? Eu acho que tem que fazer uma diferenciação entre pós-graduação estrito sensu, como a gente estava conversando, e lato sensu. Lógico, né? muito bem, obrigado. Estrito sensu, geralmente, acontece em alguns cursos, modalidades de educação à distância. Mas lato sensu, que a gente está falando aqui, de mestrado acadêmico, doutorado, então, de fato, ele é feito presencialmente, necessita, né, de ser feito
com a ajuda da tecnologia, sem Perfeito. dúvida nenhuma. E para se ter uma ideia, se a Mafá me permite, né, Gondra, só me lembrar alguns números. Hoje, o país é um país com mais de 200 milhões de habitantes. Às vezes, nós podemos pensar que é um grande sistema de pós-graduação. Ainda é muito restrito. O país ainda forma, assim, no último 2016, o país formou 48 mil mestres, formou 20 mil doutores, vem formando isso por ano, 2016, e diplomou 10 mil mestres no profissional, no mestrado profissional. Ainda tem o mestrado E tem o mestrado profissional. Então, 10 mil para o profissional, 20 mil para o doutorado, para os doutores, 48 mil, 50 mil para novos mestres acadêmicos. Agora, para uma população de 200 milhões de pessoas, vamos lá, nós precisamos ter assim, uma atenção, um cuidado especial para que esse sistema, certamente, ele cresça equilibradamente, mas pensando que novos doutores, novos mestres, ou mesmo os especialistas, né, que é o lato sensu, que a Mafá estava falando, possa contribuir para esse desenvolvimento em um país que tem muita desigualdade. Nem precisaríamos falar quantos problemas que nós temos e que necessariamente o Sistema Nacional de Pós-Graduação do Brasil traz para si como problemas realmente acadêmicos, no sentido de auxiliar políticas públicas, auxiliar para que nós nos conheçamos melhor e pensando na coesão e na integração do país. Vocês falaram do mestrado acadêmico e o mestrado profissional, né? Então eu já vi que pelo menos no mestrado a gente tem aí uma diferenciaçãozinha, né, entre duas modalidades diferentes. A gente vai continuar falando sobre isso, mas a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já.